Desemprego no DF. No Recanto das Emas, candidatos dormem na fila em busca de uma vaga em supermercado. Prepare o bolso, o preço do gás de cozinha vai subir de novo e o aumento vai ser de 5%. E mais, o ex-presidente Lula é indiciado por suspeita de receber propina para o Instituto Lula. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. A última sexta-feira do ano foi marcada, mais uma vez, por um retrato do desemprego aqui no DF. No Recanto das Emas, teve gente que dormiu na fila para se candidatar a uma vaga de trabalho em um supermercado. Veja agora na reportagem. O Felipe está desempregado há 3 meses e desde então acumula contas a pagar. A que mais o preocupa é o aluguel. Por isso, o auxiliar de serviços gerais diz que o desespero já bateu a porta. Estou desesperado, tem que pagar a dívida com conta, aluguel de casa. E tem que ver se consegue, né? Na esperança de começar o ano novo com o emprego, ele está desde quarta-feira na fila deste supermercado no Recanto das Emas, dormindo do jeito que dá. A gente trouxe café, pão, o almoço, janta. E aqui eu sento de dormir, aqui é o que nós estava dormindo, ou as outras coisas estão dentro da bolsa. Assim como o Felipe, a Fernanda também está de plantão na fila há 2 dias. Ela procura por uma vaga no mercado de trabalho há 1 ano, mas até agora nada. Eu estava dormindo ali no chão mesmo, em cima de um papelão que a gente precisa, né? Então tem que passar por umas dificuldades. Na placa pendurada em frente ao supermercado, a informação era de que os currículos seriam recebidos nesta sexta-feira a partir das 9 da manhã. Mas lá pelas 8 horas, a fila de candidatos já dava voltas. De acordo com dados mais recentes da Codeplan, há mais de 300 mil desempregados no DF. Por isso, o gerente do supermercado disse que não se surpreendeu com a quantidade de pessoas interessadas nas vagas. A gente sabe que o desemprego está grande realmente e são muitas pessoas procurando uma colocação de emprego, né? Então a gente esperava sim. O supermercado abriu 70 vagas de emprego, entre elas para açougueiro, padeiro, confeiteiro, motorista e operador de caixa. O gerente garante que quem chegou primeiro e dormiu na fila vai ter preferência. Essa pessoa que eu falo assim, que se no caso assim, se esforçou, no caso, dentro da sua necessidade, né? E veio e ficou aqui, dormiu, essa pessoa assim merece, no caso, ter uma avaliação diferenciada dos outros. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Apesar dessas filas que voltam a surgir aqui no DF, tem boas notícias aí na economia. Exatamente. A fila é importante porque mostra a quantidade enorme de pessoas que precisam de trabalhar, precisam de emprego, né? E essas oportunidades que estão surgindo cada vez mais e com maior frequência. As pessoas já percebem isso. Aliás, o próprio surgimento dessas vagas nesse supermercado já demonstra isso, né? Demonstra que quem pode investir está investindo e com isso está abrindo vagas de emprego, de trabalho para as pessoas. Hoje saiu um levantamento indicando do IBGE, indicando que no Brasil, que já tivemos no fim do governo Dilma 14 milhões e 700 mil desempregados neste país, agora esse número reduziu, caiu para 11 milhões e 200 mil desempregados. É muita gente ainda sem emprego, mas de qualquer maneira houve ali uma redução substantiva, importante mesmo no número de desempregados, e isso decorre da retomada da economia que ficou clara nesse Natal, né? O Natal onde as lojas bombaram, nunca se vendeu tanto, ou pelo menos não nos últimos 10 anos, né? Desde 2010 que não se viu um movimento com essa intensidade de vendas, a alegria estampada na expressão das pessoas, né? Seja de quem comprasse, de quem vendesse, todo mundo muito feliz, confiante, sobretudo, como atesta, inclusive, uma pesquisa nacional divulgada hoje do Instituto Paraná Pesquisa, mostrando que 53% dos brasileiros têm uma atitude otimista em relação ao ano que vem, acha que a vida, que a economia vai melhorar, e eu acho que vai mesmo. E falando ainda desse tão sonhado emprego, aqui no DF, um cabeleireiro quer ajudar quem está à procura de um trabalho em troca de currículos. O empresário dá corte de cabelo de graças. E o que ele faz com esses currículos? Essa é a pergunta. É o que você vai ver agora na reportagem.
Já pensou chegar em um salão de beleza e poder cortar o cabelo sem pagar nada? Na esperança de ajudar pessoas que estão desempregadas, o cabeleireiro H teve uma ideia: oferecer por mês 20 cortes de cabelo de graça. A sensação de você ver o sorriso de uma pessoa, a pessoa te abraçar, isso não tem preço, né? E você escuta tantas histórias, e eu também tenho meus problemas, né? Mas você percebe que no dia a dia tem pessoas aí até numa situação muito pior. Mas para cortar o cabelo, o cliente tem que levar o currículo. O objetivo do H é distribuir esses currículos nas redes sociais e para amigos empresários. Como eu tenho um ciclo, né, de amizades muito grande, de empresários que têm empresas de terceirizações, eu acabei falando com essas pessoas sobre essa ação e eles compraram a ideia junto comigo, né? Então, isso me motivou cada vez mais. Franciele está à procura de um emprego há pelo menos 3 anos e há 2 não cortava o cabelo por falta de condições financeiras. Casada e mãe de 4 filhos, ela ficou sabendo do projeto por meio de uma amiga e não pensou 2 vezes. Foi correndo mudar o visual. Admiro muito e parabenizo a atitude deles, né, de estar atendendo pessoas que realmente não têm condições, que como a gente estava fazendo aqui as contas, eu realmente não teria condições de cortar meu cabelo e os dos meus filhos, né? Realmente seria uma despesa que eu não teria como pagar nesse momento. Então, eu agradeço muito, né, a eles, que Deus possa abençoar eles e que eles continuem nesse foco, né, de ajudar as pessoas, porque é muito bonito e o mundo está precisando muito disso. Olha, os cortes são feitos por ordem de chegada toda segunda-feira no endereço que está aparecendo agora aí na sua tela. Fica lá no Polo de Modas do Guará. E o GDF adiou para o dia 13 de janeiro a circulação dos ônibus com as portas dos 2 lados que vão passar pela IPTG. O início das operações estava previsto para 1º de janeiro e precisou ser adiado para o cadastramento de novos ônibus. Ao todo, 160 ônibus com portas dos 2 lados vão circular no corredor exclusivo. As empresas responsáveis pelos novos transportes coletivos são Urb, Marechal e São José. 42 linhas vão passar pela IPTG com destino à rodoviária do Plano Piloto, W3 Sul e W3 Norte. Outras 11 linhas semi-expressas continuam rodando com portas apenas do lado direito, já que não precisam desembarcar passageiros. Desde 2011, quando foram inauguradas, as faixas exclusivas da IPTG funcionam de maneira inversa, porque as portas da frota de ônibus ficam do lado contrário. Com a circulação dos novos veículos, a partir do dia 13 de janeiro, a inversão da IPTG nos horários de pico vai acabar. Além dos ônibus, somente táxis, ambulâncias e viaturas podem trafegar na faixa exclusiva. Segundo o GDF, 56 mil passageiros serão beneficiados com a mudança. O gás de cozinha vai ficar mais caro. Pela 2ª vez seguida, o preço do botijão foi reajustado. E os novos valores já começam a valer a partir de hoje. O reajuste anunciado pela Petrobras é o 4º do ano. O preço já havia aumentado nos últimos 3 meses. O Júnior lembra que no início do ano comprava o botijão de gás por cerca de R$ 60 e hoje comprou por 70. Não pode faltar isso. Gás é essencial, então tem que apertar para o outro lado, para poder não faltar o gás. Aqui no DF, o preço médio do gás de cozinha vai passar de R$ 73 para R$ 77, um aumento que mexe e muito no orçamento das famílias. O gás vai ter que economizar, né? Vai ter que usar mais a geladeira, né? O presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras e Revendedoras de Gás admite que quem acaba sofrendo com os constantes reajustes é o consumidor final. Ele explica que, diante dos preços da Petrobras, não resta outra alternativa senão repassar os valores. As distribuidoras vão se receber já com esse reajuste, automaticamente deve ser repassado para as revendas, consequentemente aos consumidores. O aumento vale para o botijão residencial de 13 quilos e também para os industriais de 20, 45 e 90 quilos. O DF tem 482 empresas autorizadas a comercializar o produto. Cláudio Humberto, o que pode explicar mais esse aumento aí na conta do gás? Exatamente aquelas tais cotações internacionais do preço do produto, né? É uma coisa que vitima o cidadão brasileiro, o consumidor brasileiro. Nós somos um país produtor, autossuficiente no petróleo. Agora, sem nenhum alarde, a Petrobras confirmou
que chegamos à produção de mais de 3 milhões de barris ao dia de petróleo, portanto somos autossuficientes em gasolina, em gás, nos derivados todos, mas somos o único país produtor autossuficiente cuja população não se beneficia disso. Pagamos gasolina e gás tão caro quanto qualquer outro país, quanto, por exemplo, o Paraguai ou o Uruguai, que importam a nossa gasolina e o nosso gás. Tudo lá é muito mais barato do que aqui. E os impostos não explicam isso. Uma das explicações, além dos impostos, é, por exemplo, a existência no Brasil da figura do atravessador. Isso acontece tanto no caso do gás, quanto no caso dos combustíveis líquidos, da gasolina, do etanol ou do óleo diesel. Tem a figura do distribuidor, que não faz nada, não produz nada, uma gota de nada, não faz absolutamente nada, mas ganha o dinheiro somente porque tem uma resolução da Agência Nacional do Petróleo que dá a eles a exclusividade do fornecimento do produto a quem vende ao consumidor, seja no caso do gás, seja no caso da gasolina. Então, eles atuam simplesmente como atravessadores. Eles pegam o gás por 100, vendem por 150 ou 180, pelo preço que quiserem, e fica por isso mesmo, nós aqui pagamos a conta, enquanto esses atravessadores são hoje os novos bilionários no Brasil. E é bom lembrar que o presidente da República já prometeu mais de uma vez que ia acabar com isso, mas até agora, um ano depois de assumir, até agora, nada. Por falar em dinheiro, pensa nesse valor, 300 milhões de reais. Esse é o prêmio que a Caixa Econômica prevê para quem acertar as 6 dezenas da Mega da Virada. E é claro que todo mundo sonha em levar essa bolada, até mesmo o presidente Jair Bolsonaro. Aqui no DF, uma lotérica recebeu ontem a visita ilustre do presidente. Veja aí. Jair Bolsonaro cumprimentou apoiadores e os funcionários antes de fazer 2 apostas na Mega da Virada. O presidente disse que pegou algumas sugestões com populares. Entre os números escolhidos, o 13. O valor do prêmio estimado é 300 milhões de reais. E os brasileiros têm até às 6 da tarde da próxima terça para fazer as apostas. Nesses últimos dias é preciso ter paciência para encarar a fila, o que não é nada para quem está cheio de esperança. Planos não faltam. Com tanto dinheiro, a primeira coisa que eu ia fazer era comprar uma casa para mim, porque eu moro de aluguel, né? Dá para dar uma cochida no mundo afora, né? Isso é a cabeça, chega de trabalho. O sonho milionário inclui também a solidariedade, por que não? Ajudar o neto, as filhas, nos estudos e aproveitar. Investir e gerar emprego, se eu puder ajudar o país nesse sentido também, né? Tem gente que já sabe o que vai dizer no trabalho. Falar, chefe, eu tô precisando morar lá no Maranhão, quero que o senhor bate minhas contas e sai voado. Não há dúvida de que a mudança de vida é o sonho de consumo que alimenta quem acredita que vai acertar os 6 números da Mega. Mas e a essência? Será que muda também? Ah, não, eu sou a mesma pessoa. Não vou mudar, não. Do mesmo jeito. E nem quero muito luxo. Quero ser mesmo uma pessoa humilde, do jeito que eu sou. E ajudar os outros. A Polícia Federal do Paraná indiciou o ex-presidente Lula por suspeita de propinas de 4 milhões de reais da Odebrecht para o seu instituto. O inquérito apurou a realização de palestras do ex-presidente, a maior parte bancada por empreiteiras que tinham contratos com a Petrobras. A investigação aponta repasses de 4 milhões de reais da Odebrecht ao Instituto Lula entre dezembro de 2013 e março de 2014. De acordo com a Polícia Federal, as doações foram abatidas de uma conta corrente informal de propinas mantida junto à construtora. Em um dos depoimentos, o executivo da Odebrecht, Alexandrino de Alencar, que fez um acordo de colaboração premiada, disse que teve conhecimento da contabilidade paralela do grupo para pagamentos ao PT e a Lula, controlada por Marcelo Odebrecht e negociada diretamente com Antônio Palocci. Além de Lula, o ex-ministro Antônio Palocci e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, foram indiciados por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E o empresário Marcelo Odebrecht por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A defesa de Lula afirma que as doações ao Instituto foram formais e legais e que o ex-presidente é vítima de perseguição da Lava Jato. Lula já foi condenado em segunda instância nos casos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia e é réu em mais 7 processos.
Cláudio Humberto, esse é só um dos casos do presidente que já foi condenado em 2 outros casos. Esse é o terceiro, né? Ainda há outros 7 pela frente, são um total de 10 casos. Eu vi um levantamento de especialistas em direito, né, em justiça, uma estimativa que a condenação, espera-se a condenação do Lula na maioria desses casos, uma condenação que pode totalizar mais de 140 anos de cadeia, isso na melhor das hipóteses, né? Isso se o Tribunal Regional Federal não reformar essas sentenças, aumentando-as, como aconteceu nos 2 primeiros casos, né? O problema do Lula é que também nesse caso é batom na cueca, né? Tem papel, tem depósito em conta, né? Tem dinheiro movimentado, tem a confissão de quem pagou, tem a confissão de quem recebeu. De quem pagou, Marcelo Odebrecht, está lá no depoimento dele. Quem recebeu, Antônio Palocci, o operador financeiro, né? O vigarista do PT que ia lá tomar dinheiro dos empresários. Todo mundo entregou o ex-presidente Lula, ele está numa situação muito difícil também nesse processo, mas é claro que agora depois do indiciamento, o Ministério Público fará a denúncia, ou decidirá se faz a denúncia, e depois da denúncia ainda tem a decisão do juiz sobre se aceita ou não aceita a denúncia, tornando o ex-presidente réu no seu terceiro processo. E um balanço que a gente sempre precisa fazer, 4 pessoas morreram e 37 ficaram feridas nas rodovias do Distrito Federal e em torno nesse feriado de Natal. A Polícia Rodoviária Federal aumentou a fiscalização entre os dias 21 e 25 de dezembro. E nesse período foram registrados 29 acidentes. O número de feridos é de 26%, 26% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Nesses 5 dias de fiscalização reforçada, 985 motoristas foram notificados e 21 pessoas detidas. Desse total, 4 foram para a delegacia por embriaguez. Entre as infrações estão falta do cinto de segurança, transporte de criança sem uso da cadeirinha e ultrapassagem indevida. Ao todo, 1.325 veículos foram abordados nas rodovias do DF e do entorno. Já nas pistas, a responsabilidade do DR, 168 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante. Os números somam também as abordagens feitas pelo Batalhão de Trânsito durante o feriado de Natal. Dirigir após o consumo de álcool é infração gravíssima e rende multa de quase R$3 mil, além da suspensão da carteira e recolhimento do carro. De janeiro a novembro deste ano, mais de 20 mil motoristas foram autuados depois de dirigir sob o efeito de álcool. Os dados são dos órgãos de fiscalização de trânsito do DF, Detran, Departamento de Estradas de Rodagem, DR, e a Polícia Militar. E veja a seguir um alerta para o câncer de pele, o mais comum no Brasil. E o Band Cidade volta daqui a pouco. O Dezembro Laranja está quase no fim, que é o mês de conscientização de prevenção do câncer de pele, a doença mais comum no Brasil. Todos os anos são registrados cerca de 180 mil novos casos. A boa notícia é que, quando descoberto no início, a chance de cura passa dos 90%. Tudo começou com uma mancha vermelha no braço esquerdo do seu Almícar. De tanto coçar, logo se transformou em uma ferida. Preocupado, ele procurou um dermatologista e lá mesmo veio o diagnóstico: carcinoma basocelular, um tipo comum e frequente de câncer de pele. Pontinho vermelho no meu braço esquerdo e coçava, e essa feridinha foi evoluindo. Então resolvi procurar um dermatologista para saber o que era. Procuro agora me proteger do sol para não haver mais acúmulo de radiação, né? A descoberta do câncer foi há 4 décadas. Desde então, todos os anos, ele precisa fazer uma pequena cirurgia para retirar as manchas. Todo ano eu vou lá, tiro 1, 2, 3. Sempre existe alguma nova, como por exemplo, hoje tenho 3 aí recentes para poder fazer a cirurgia, que já marquei para fim de janeiro. Qualquer pessoa está sujeita a ter um câncer de pele. A doença surge, em geral, em áreas do corpo que estão mais expostas ao sol. Por isso, o uso do protetor solar é tão importante. A falta de cuidados diários com a pele pode evoluir para o câncer. Este médico oncologista explica como prevenir a doença. A maneira mais fácil de você prevenir é usar barreiras, fatores de proteção. Pode ser um protetor solar, pode ser um vestimento, uma roupa, né? Camisa de manga comprida, chapéu. Então, na verdade, você proteger a pele da exposição solar. E ele deixa o alerta.
É importante procurar um médico diante de qualquer mancha desconhecida que aparecer no corpo. Essas placas vermelhas que aparecem na pele pode ser o primeiro sinal. O ideal é procurar um médico especialista, um dermatologista, porque na fase inicial é muito difícil você diferenciar entre uma lesão maligna e uma benigna. Foi enterrado o corpo do brasiliense Jacob Vilar Santana, que havia desaparecido na Chapada dos Veadeiros no início do mês. O homem de 31 anos estava com a namorada na Cachoeira do Vale da Lua, em Alto Paraíso, de Goiás, quando os dois foram surpreendidos com uma tromba d'água no primeiro de dezembro. A namorada dele, Jéssica Carmelo, conseguiu se segurar em uma pedra e foi resgatada, mas ele não. 22 dias depois, o corpo de Jacob foi encontrado às margens do rio São Miguel, a cerca de 10 quilômetros de onde desapareceu. O trabalho de resgate foi feito pelos bombeiros do DF de Goiás e contou com a ajuda de cães farejadores. E no próximo bloco, os comércios ficam movimentados com a troca-troca de presentes. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. Para os comerciantes, esse foi o melhor Natal desde 2014 em todo o país. E as vendas nos shoppings cresceram quase 10% neste ano. O resultado pode ficar ainda melhor com os consumidores voltando às lojas para as trocas de presentes. Nós acompanhamos a movimentação no comércio. Veja aí. O Natal passou, mas mesmo assim tem muito cliente com as mãos cheias de sacolas. Só que dessa vez não é para comprar. Começou o período de trocas. A Doralice não quis nem saber. Já correu para fazer as trocas e encontrar os produtos que ela quer. Olha aqui, ó, tanto que eu vim trocar. Logo para aproveitar logo as mercadorias, né? Porque senão passar muito tempo, corre o risco de você chegar aqui e já não ter mais o que você escolheu, né? E são vários os motivos para trocar os produtos. A Nilza que o diga. Eu engordei um pouquinho, me deu a blusa, ficou grande. A minha filha, como eu engordei, o pé cresceu, aí o tamanho do sapato não serviu, aí vim trocar. Mas não é preciso correria para trocar o presente. É preciso apenas ficar atento ao prazo de troca pré-determinado pelo estabelecimento, guardar o comprovante e, se mesmo assim tiver problemas, o PROCON pode ser acionado. Se nessa compra que ele efetuou aí de Natal, um produto que apresenta defeito não foi trocado pelo estabelecimento, ou se o estabelecimento no primeiro momento garantiu que efetuaria uma troca de produto sem defeito e depois se nega a trocar esse produto. Então, são algumas ocasiões que o consumidor deve bater as portas do PROCON, procurar pelo telefone 151 ou por e-mail ou em uma das 10 unidades do órgão aqui no Distrito Federal. O PROCON alerta que o estabelecimento não é obrigado a fazer trocas. Quando a compra é pela internet, os critérios são diferentes. Na compra internet, independentemente de se haver ou não defeito, o estabelecimento é obrigado a trocar ou receber aquele produto de volta no prazo de 7 dias. É aquilo que a gente chama do direito de arrependimento. O consumidor recebeu aquele produto, não gostou ou não é o tamanho que ele desejaria, ele pode efetuar a devolução ou obter a troca do produto. A Mara recebeu um presente com defeito e veio trocar. Apesar do receio, ela confia que não terá problemas e vai poder aproveitar do presente trocado. Teve uma numeração errada, a gente teve que trocar e um aparelhinho também não estava funcionando. Então a gente vai fazer a troca aqui mesmo. Eu acho que vai dar tudo certo, porque é uma loja, enfim, com responsabilidade. Eu acho que não vai ter problema nenhum. A troca da numeração foi tranquila, deu tudo certo. Só apresentei e a gente trocou o número. E se você exagerou na ceia e no almoço de Natal, chegou a hora de pensar numa dieta para eliminar os efeitos aí dessa comilança, pelo menos até a chegada das festas de Réveillon. Cena típica do dia 25 de dezembro. Todo mundo com aquela cara de quem acordou mais tarde, daquele jeito e que denuncia. Exageramos. Não precisava comer, porque o que a gente comeu ontem, mas o tempero parece que ficou melhor agora. Faz um resumo da ópera pra mim de ontem. Nossa, ontem teve 2 peru, costela, fora farofa, sobremesa. O Natal da casa da Maria Luísa é assim, alegre, festivo e vira madrugada. No dia seguinte, todo mundo se reúne de novo para um remake dos melhores momentos da ceia. Ou seja, esquentar o que sobrou e mandar ver. A dieta da proteína não deu certo. Não, hoje não deu. A gente tenta, né, no dia a dia, mas não dá, né? Natal precisa abrir uma exceção. Começar a dieta na segunda-feira é sempre uma desculpa para ganhar mais alguns dias de comilança. No caso das festas de fim de ano, sabe aquela história? Vou começar o ano que vem, afinal de contas é vida nova. Olha, os médicos não têm nada contra confraternizações, só que eles alertam, tem que manter os hábitos saudáveis no resto do ano.
que o importante não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo. O importante é o que você come entre o Ano Novo e o próximo Natal. O endocrinologista explica que a ressaca tradicional do dia seguinte ao exagero tem o álcool como principal vilão. Sabe que vai beber, vai sair com os amigos, comemorar com a família. Hidratação antes, se conseguir durante, não exagerar, moderação mais importante, e hidratação, bastante água depois. E o que fazer quando a gente sente aquele peso no estômago? Tem dois alimentos muito bons, que primeiro é o abacaxi, que ele é rico em bromelina, né? E o outro é o mamão, que ele é rico em papaína. As duas são enzimas digestivas e ajudam no esvaziamento gástrico. Outra dica importante é reduzir o consumo de alimentos ricos em carboidratos ruins, que são em geral feitos de farinha branca, massas, pães e doces. Procurar mais leguminosas pode ser uma boa opção, junto com carnes magras. Couve é muito bom, a couve é ótima, pelo sentido de o magnésio estimular a produção de uma enzima, né, chamada peroxidase, e ela faz limpeza no fígado. Para a teoria funcionar na prática, basta um estímulo extra, não, Maria Luísa? Não, o carnaval tem que estar com o corpo, né? Pra colocar o biquíni. Você vai estar arrasando. Se Deus quiser. E o Band Cidade Primeira Edição vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, ao 12:30. Tá chegando aí a galera do Donos da Bola. Então, tchau, aproveite o fim de semana.